Empreendedores rurais, empreendedoras rurais, aqui é o Carlos Zabi novamente. Estou aqui para fazer mais um vídeo da sessão Pergunte ao Zootecnista Carlos Zabi. Tá? Mas antes, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de lhes pedir uma coisa que é muito importante para mim. Tá todo mundo curtindo meu vídeo, tá todo mundo assistindo os meus vídeos, tem lá 1000 visualizações, 800 visualizações, 130, né? Só que eu tenho apenas 600 inscritos. Então o pessoal não está se inscrevendo no meu canal e eu preciso das inscrições, senão não consigo manter esse trabalho que eu faço assim gratuitamente, né? E outra coisa que eu preciso também é que vocês botem lá o joinha, né, que o pessoal fala, né? Bota lá o joinha para mim, porque isso ajuda a divulgar o meu canal. Isso ajuda a ajudar mais pessoas, tá certo? E outra coisa também é aperta lá o sininho. Tá? Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser avisados. Tá? Porque eu não tenho dia certo de colocar vídeo, sabe? Eu vou colocando conforme vão aparecendo as demandas, o pessoal vai entrando em contato, faz perguntas, enfim, é assim, né? Então, pessoal, eu peço para vocês, por gentileza, por favor, se inscrevam no meu canal, não custa nada, é gratuito. Tá? E quem tem a ganhar são vocês. Tá? Eu estou fazendo esse trabalho aqui, esses vídeos, essas coisas, para ajudar os produtores. Né? Mas em contrapartida eu preciso de pelo menos uma inscrição, um joinha lá, tá bom? Então tá, muito obrigado. Bom, olha aí, eu estou agora... ontem chegou uma pergunta, inclusive aqui no meu canal, né? Chegou aqui uma pergunta, vamos lá. E a pergunta é de Dona Ruth Vargas. Desculpa se eu chamar de dona, né? Pode ser que seja uma mocinha, não sei. Mas vamos lá. É da Ruth Vargas e ela coloca assim: professor, bom dia. A contaminação é algo muito sério. E entre parênteses ela coloca bolor verde. E aí, ela diz, quero saber como resolver. Então vamos lá, vamos falar sobre esse tal do fungo verde. Tá ele aqui, ó. É esse fungo verde aqui, ó. Ok? Como é que ele se chama? Ele é do gênero Tricoderma. E dentro desse gênero Tricoderma tem várias espécies. Por isso que a gente chama, coloca o nome assim de Tricoderma spp. Esse spp significa todas as espécies do gênero Tricoderma, tá certo? E aí ela, inclusive, eu trouxe uma imagem aqui, que é isso aqui. Isso aqui é um bloco, né? Esse é um bloco axênico de produção de shiitake, que está todo contaminado, que inclusive foi um cliente meu que me enviou essa foto e que queria uma consultoria técnica, porque ele disse que o bloco veio, que o fabricante do bloco mandou o bloco contaminado para ele. Tá? Então, aí ele mandou esse bloco aqui. Mas pessoal, vamos pensar um pouquinho a respeito da contaminação. A primeira coisa é o seguinte, precisamos ver qual é a espécie, né? A Ruth, por exemplo, ela não fala qual espécie, ela fala assim, o problema é o fungo verde. Não, pera aí, mas qual é a espécie de cogumelo que você está produzindo? Essa é a primeira pergunta. Porque se for shiitake em toras, o fungo verde não é tão prejudicial. Agora, se o shiitake em toras estiver sendo cultivado em barracão, aí o fungo verde pode ser um problema.
Mas, no geral, o fungo verde ele não é um fungo de madeira. Ele não é um fungo que penetra na madeira, ele não é um fungo de interior de madeira. Ele dá sempre na parte externa. Ele não dá na parte interna. Então, quando você tem o cultivo de shiitake em toras, na floresta, o fungo verde ele pode surgir lá. Mas qual o problema? Absolutamente nenhum. Tá? Ele não invade, ele não se torna um problema. Agora, então, quando você está cultivando shiitake em blocos, que é uma outra metodologia de cultivo de shiitake, aí eles começam a se tornar problema. Porque se ele surge, ele se alastra. Mas por que ele se alastra? Porque o bloco, ele não tem, primeiro ele está enriquecido de nutrientes. E outra que ele é feito de serragem, então ele foi modificado, o ambiente está totalmente modificado. Ele não é tão compacto como a madeira, ele é muito menos denso que a madeira. Tem muito mais ar dentro do bloco do que numa tora. Então, isso já muda completamente. Tá? Então, precisamos ver qual a espécie de cogumelo, qual a metodologia de cultivo. Né? Por exemplo, champignon de Paris. Ele vai surgir na terra de cobertura. Né? Então, aí como é que você vai fazer para combater? E aí nós temos que ver também o ambiente. Que ambiente que ele está sendo produzido? Se é um ambiente de floresta, se é um ambiente de uma sala climatizada, com ar filtrado, se é um cultivo com uma estufa de plástico, né? Tudo isso tem que ser visto. Então, e tem que se considerar a contaminação ambiental também. E aí nós temos que considerar também outra questão, a semente. Por exemplo, a pessoa faz o composto, utiliza a semente e de repente a semente fica toda verde. Aí o produtor de composto, sabe o que ele diz? Ele diz assim, o laboratório me mandou semente contaminada, olha como a semente ficou toda verde. Pessoal, nem sempre, dificilmente os laboratórios mandam semente contaminada. Porque dá para ver quando sai do laboratório, primeiro que o pacote, o saquinho é transparente. Outra, por que o laboratório vai mandar uma semente contaminada? Para dar o tiro no seu próprio pé? Para prejudicar o seu produtor, que é o seu cliente? Né? Então, o que acontece quando a semente ela fica verde? Isso acontece muito em semente feita em grão de trigo. Porque a semente feita em grão de trigo, ela atrai contaminação. Então, se o composto não estiver muito bem equilibrado, a semente ela atrai a contaminação. Porque a semente é um meio de cultura muito rico. A semente de grão de trigo. Entendeu? Então, na verdade, não é que a semente está contaminada, mas o composto está desequilibrado. O composto não está bem feito. Entende? E aí, com isso, causa a contaminação da semente. E aí, o produtor leigo, muitas vezes, e é mais fácil, às vezes, acusar o outro, né, do que ver o seu próprio problema, ele fala assim, não, a semente veio contaminada, eu quero indenização, porque eu perdi todo o meu composto. Entende? Então, pessoal, tem que ir com calma aí. Né? Primeiro tem que olhar como é que está o seu composto, como é que você está produzindo. Tá? Porque, olha, quando nós temos um problema em processos biológicos, quando nós temos um problema, nós temos frequentemente várias causas. E esses fatores causadores desse problema, eles interagem entre si, além disso. Então, essa é a questão da equação da biologia. A equação da biologia, ela é uma equação exata, mas ela tem muitas variáveis atuando. E essas variáveis ainda por cima interagem entre si. Entende? Então, por isso que fica difícil. Por exemplo, num processo mecânico, o seu carro, o motor parou. O que acontece? Você vai no mecânico, o mecânico saca uma peça
troca aquela peça e seu motor volta a funcionar. Ou seja, 100% do motivo daquele motor não funcionar era esta peça. Isso é mecânica. Mas em biologia não é assim. Né? Então, pessoal, vocês estão produzindo cogumelos, vocês têm que ter um pensamento biológico e não um pensamento mecânico. Né? Mas, infelizmente, hoje em dia, até a medicina está com um pensamento mecânico, apesar de ser uma ciência biológica. Né? Por quê? Para uma doença que é uma causa. Mas tem várias causas. Por exemplo, tem a idade, o fator genético, a alimentação, tem o meio ambiente. Né? Então, olha só, a biologia nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade e entender que os processos biológicos são cheios de variáveis. Nós precisamos, e essas variáveis, muitas delas, não são visíveis. Entende? E aí a gente fica tirando conclusões de engenheiro, né? De ciência exata. Não é assim. Tá? Então, precisa tomar cuidado. Tá? Agora, por exemplo, o que eu fiz? Como eu sei desses problemas, eu desenvolvi uma semente agora que se chama semente com a metodologia FiberForte. Depois eu vou colocar aqui o endereço para vocês verem isso. Semente FiberForte, ela não é feita em substrato de grão de trigo. Ela é feita num substrato vegetal especial, onde não tem o amido do grão de trigo. Então, ela tem uma grande vantagem que ela não atrai contaminações. Tá? Mas isso também não significa que você pode fazer o composto de qualquer jeito que vai dar certo. Tá? Mas ela tem uma possibilidade muito menor, uma probabilidade muito menor de contaminações. Tá bom? Bem, mas vamos lá. Aí, outra coisa é o estresse. Mas que estresse, Carlos? É o seguinte, pessoal. Você planta, olha só, o shiitake, ele é um fungo que nasce na tora da madeira, correto? Se ele é um fungo que nasce na tora da madeira, ele é um fungo de floresta. Ele é uma contaminação natural da floresta. Aí, se você não está dando floresta para ele, se você está dando barracão para ele, isso é estresse. Então ele já não está no ambiente confortável dele. Então, isso já vai começar a enfraquecer. E aí começa a surgir outros contaminantes. Entendeu? Por exemplo, o Agaricus blazei, ele é um fungo de campo, silvestre, o cogumelo medicinal. Experimenta plantar ele num barracão para você ver, numa estufa climatizada. Começa a dar problema. Né? Então, precisa também saber que ambiente que você está dando para o organismo. Ok? Porque nem sempre o que nós achamos ideal para nós, na nossa visão humana, é o melhor para o organismo. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou pegar shiitake em toras e vou colocar numa sala climatizada, com temperatura controlada, com ar filtrado, com umidade controlada, tudo controlado, aí eu vou dar o melhor ambiente para o shiitake em toras. O que acontece? A produtividade vai lá embaixo e começa a dar doença. Por quê? Porque você achou, né, na sua superioridade humana, né, que Deus disse que nós somos superiores, tá certo? E você simplesmente negligenciou a necessidade daquele organismo. A simplicidade do organismo você não conseguiu entender. E com isso dá problema. Né? Apesar de você ter investido tanto dinheiro nisso, né? No controle de ambiente. Então precisa tomar cuidado, precisa conhecer. Né? Não é conhecer tecnicamente junto com a experiência. Vocês têm que falar com pessoas que têm experiência, não só conhecimento técnico. Né? Tem que ter vivência no negócio. Tá? Senão você acaba condenando à morte quem é inocente. Né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Okay? Outra coisa, então, por exemplo, champignon de Paris. Nós temos que esterilizar a sala, né? Vamos pasteurizar a terra de cobertura e vamos esterilizar tudo. Pessoal,
não tem sentido você esterilizar algo que você depois vai manter num ambiente não estéril. Tá certo? Então precisa tomar cuidado. Por exemplo, quando você esteriliza um solo de cobertura de champignon, surge tricoderma. Por quê? Porque você esterilizou, você tirou toda a defesa do solo. Então você só tem que pasteurizar. Então, o que eu vejo? O pessoal fazendo pasteurização de terra de cobertura com formol, né? Esterilizando a terra e depois fica convivendo com tricoderma. Né? Esse produtor que me mandou essa fotografia do bloco todo contaminado, bloco de axênico, o que aconteceu? Ele mandou o bloco, já estava acusando o fabricante de bloco de ter mandado os blocos contaminados, porque isso nunca tinha acontecido no cultivo dele. Fazia já 3 ou 4 anos que ele cultivava e nunca tinha acontecido isso, e dessa vez é culpa do fornecedor de bloco. Sim, por quê? Porque contaminou dessa vez e nunca tinha contaminado. Pessoal, espera um pouco. Aí eu falei assim, me manda as fotos da sua estrutura. Toda de plástico a pleno sol. Ah, mas nunca aconteceu. Não aconteceu porque você teve sorte. Era para acontecer. Porque a estrutura não é adequada. Ah, mas o ano passado não aconteceu. Mas o clima não foi igual. Não foi igual. Cada ano é diferente. O nível de contaminação do ar muda. Tem tudo isso. Coisas invisíveis que eu falei para vocês. Né? Então, a estrutura é totalmente errada. Né? E ele falando que o problema era do fabricante de bloco. Poderia até ser. Mas a estrutura dele está errada. Errada. Então precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Agora, sabe como é uma das melhores coisas, por exemplo, uma das melhores coisas para você combater a contaminação, sabe o que é? É você contaminar de forma equilibrada. Não é esterilizar. Quando você esteriliza algo, você expõe a contaminação. Quando você mantém o equilíbrio de contaminantes, nada sobressai. E eu vejo muitos produtores de cogumelos, principalmente os iniciantes, muitos com aquela ideia fixa, né? Até parece um negócio assim de... como é que é o termo? Daquela coisa assim de perseguição, né? Da contaminação, vamos esterilizar tudo, entro com luva, com máscara, tudo. Pessoal, para combater a contaminação, às vezes é melhor você manter uma contaminação equilibrada. Veja o shiitake em toras, você coloca ele na floresta, não mexe em nada. Lá na floresta está um monte de micro-organismo, monte. Só que nada sobressai porque está dentro de um equilíbrio. E aí o desequilíbrio naquele ambiente, a contaminação naquele ambiente, sabe qual que é? É o shiitake. Por isso ele sobressai. Ele sobressai em cima daquela superfície toda contaminada de forma equilibrada. Ele é a contaminação. Entendeu? Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Imagina, sabe aquele sabonete Lifebuoy, né, que mostra, a propaganda mostra assim, dê banho na sua criança com Lifebuoy que vai criar uma aura protetora livre de germes e bactérias. Não é isso? Pessoal, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é proteína animal. É uma das coisas que mais micro-organismo adora decompor. Isso aqui. Deixa uma carne fora da geladeira para você ver. Quanto tempo dura? É uma das coisas que mais micro-organismo gosta de atacar. Aí sabe o que você faz? Você tira, você esteriliza toda a flora microbiana que está aqui na pele. Aí sabe o que você faz? Você esteriliza, você expôs a contaminação. Enquanto você estava com essa bactéria toda no seu corpo, você estava protegido da contaminação. Então, pessoal, esterilização não significa, não é sinônimo de não infecção, de não contaminação. Ok? E outra, esterilizar, sabe o que é esterilizar? É lutar contra Deus.
E lutar contra Deus é difícil, viu? Ah, mas eu luto contra Deus e rezo todo dia, as coisas vão dar certo. Não dá. Não dá. O que você tem que fazer? Você tem que respeitar Deus. Não precisa ter fé, não precisa nem rezar todo dia. Mas você tem que respeitar os processos biológicos. Tem que ter tranquilidade para enxergar isso. Entende? Agora, é claro que como é que você vai ter tranquilidade de enxergar isso se você não tem experiência? Né? Tem que ter a experiência. Bom, mas olha só, nós estamos aí em plena Covid, né? E contaminação e tanta coisa, né? E então, olha só, o que é importante, né? O importante é realmente você ter um sistema imunológico bom, não é? Você ter uma saúde boa, isso não significa que você não vai morrer, você não pode morrer, não corra o risco de morte. Mas é claro que seu risco diminui bastante se você está saudável. Tá certo? Se você tem um hábito saudável. Isso claro. Certo? Então, mesma coisa são os cogumelos. Você não pode dar o estresse, você tem que controlar, você tem que entender tudo que cerca um cultivo e respeitar todos esses itens, que muitas vezes são invisíveis, para que você não tenha esses problemas do tricoderma. Ok? Mas então, o tricoderma, né, como a Ruth falou, não é um problema. Não é uma luta em glória, é uma coisa difícil de combater. Mas você tem que entender qual a espécie que você está plantando, qual o ambiente que você está, qual que é a exigência que ele tem, né? E não forçar as coisas. E não ficar fazendo as coisas do que você acha que é melhor, dentro da mecânica do seu raciocínio. Porque a coisa não é mecânica, a coisa é biológica. E tem muitas coisas que não basta ser cientista, tem que ser um pouco mais observador das coisas naturais. Né? Mas eu sei que às vezes é difícil o que eu estou falando aqui, porque isso envolve... Né? Você vai falar, mas Carlos, quanto tempo você está trabalhando com cogumelos? Sim, eu estou trabalhando há mais de 25 anos, atendendo diversos produtores no Brasil. Né? E antes disso eu já vim do segmento da avicultura, né? Que é um segmento que tem doença o tempo todo. Então a minha carreira toda convivendo com essas coisas, mas a gente começa a entender os organismos, com o que nós estamos trabalhando. Se é um organismo silvestre, se não é, né? Que tipo de ambiente que ele está, né? Se você, até que ponto você pode climatizar e não prejudicar, né? A gente já acaba adquirindo toda essa percepção, né? Que é uma coisa extremamente simples demais. Né? Mas às vezes o simples é tão difícil de enxergar, às vezes até de aceitar. Né? Às vezes até de aceitar, porque ele é simples. Muitas vezes, eu vejo muitos cientistas querendo explicar uma coisa simples de forma complexa. Não, muitas vezes a coisa simples tem que ser enxergada como simples e explicar de forma simples. E simplesmente aceitar algumas coisas e não forçar. Né? Não pode tentar forçar. Então, pessoal, vocês que estão entrando, ou mesmo que você que está sofrendo aí com a contaminação verde, viu, Ruth? Olha, para um pouquinho, desacelera e pensa, né? E procura uma orientação adequada. Ok? Tem que ter uma estrutura adequada, né? Tem que ter todo um processo adequado, uma compreensão clara de tudo isso. E o produtor de cogumelos, ele tem que ser preventivo. Ele não pode ser curativo, porque a maioria dos problemas de cogumelo, de fungos, são fungos. O tricoderma é um fungo que ataca o fungo. Então, você não pode ser curativo. Ah, deu problema, eu vou procurar curativo. É que nem o Covid, né? Tem que ser preventivo. E qual a prevenção? Vacina. Né? Depois que pegou a doença, olha como a dificuldade que é. Não é?
O que você tem que fazer? Você tem que prevenir o tempo todo, prevenir. Agora, como é que se faz essa prevenção? Com conhecimento, com experiência e conhecimento. Ok, pessoal? Bem, eu espero que eu tenha respondido a Ruth, né? E que depois, se a senhora ou você quiser entrar em contato comigo, entra em contato comigo, né? Mas eu talvez, com isso, acho que talvez você tenha percebido algumas coisas, tá certo? Mas olha, o cultivo de cogumelos, em geral, ele tem problemas, né? Eu vejo muitos problemas, mas eu vejo muita gente desrespeitando a ordem, né? Que Deus criou para esses organismos e nós, com nossa inteligência, achamos que podemos ser superiores a essa ordem. Cuidado, tá? Porque não basta ter fé, precisa respeitar, ok? Bom, esse é o recado de hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Um abraço a todos, saúde e, pessoal, se inscreva no meu canal, dá um joinha lá, por favor, tá bom?